imagens, as grandes jogadas, os lances mais chocantes do esporte todo sábado, 1h30 da tarde, no Esporte Espetacular. Oferecimento Antártica, a melhor cerveja do Brasil, e não se fala mais nisso. Vem aí uma nova educação para um novo tempo. Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Este é o tema de hoje desta série Um Novo Tempo, dando continuidade ao bloco destinado à educação para a saúde. O assunto é de extrema importância e, por isso, deve ser tratado desde o início do processo formal de educação, adequando-o à faixa etária dos alunos e ao seu grau de escolaridade. Doenças transmissíveis e AIDS é o tema de hoje. É fundamental que o professor esteja preparado para conhecer os seus órgãos genitais através de livros técnicos, de livros textos ou através de ensinamentos com o pessoal da área da saúde, que pode perfeitamente bem ensiná-los as técnicas, ensinar a anatomia bastante simples, basal. As doenças mais importantes que nós vemos do ponto de vista de transmissão sexual, primeiramente é a gonorreia. Essa doença é transmitida através de uma bactéria em que um dos parceiros está infectado. Imediatamente a infecção passa para o parceiro outro. Ela aparece rapidamente, em torno de 2, 3 dias, com uma secreção purulenta, saindo pus através do órgão genital. É mais importante e é mais visível essa doença aparecer no homem, pelo óbvio que a genitália masculina é externa. Porém, a mulher também apresenta corrimento do mesmo tipo, só que ela é interno, raramente ela vê. Outra coisa importante na mulher, acometida de gonorreia, é quando ela vai ter o neném, essa mulher grávida. Ela pode passar para o neném, na hora do nascimento, a sua doença, a gonorreia. É um hábito até muito importante nas maternidades, pingar argirol, é um nitrato de prata no olho do neném, bastante diluído, para evitar essas doenças em contato direto com o olho da criança. Ela é de fácil tratamento e eu aproveito essa grande oportunidade para falar com vocês de que o tratamento tem que ser feito através de ensinamento médico, através de receita médica, e não o indivíduo chegar na farmácia, contar para o prático da farmácia, para o balconista, que ele tem uma determinada doença e esse prático receitar um remédio para ele. Às vezes esse remédio não vai lhe servir, ou pior, vai prejudicar a evolução da sua doença. É um tratamento simples, fácil e barato. A outra doença sexualmente transmissível, também muito importante, é a sífilis. A sífilis tem 3 fases, o importante é o diagnóstico na fase primária dela. Tem a fase secundária e a fase terciária. A fase primária é facilmente detectável, principalmente no homem. Esse homem tendo relação sexual com uma mulher que possa estar infectada, aparece na extremidade do seu órgão genital uma feridinha que é fácil de reconhecer. Esta ferida não coça, não arde e não dói. É uma ferida limpa, não tem secreção. Nesta fase, se ele correr a um ambulatório médico e for feito o diagnóstico, a cura é radical. Eu enfatizo isso porque é comum os homens dizer que apareceu aquela feridinha na extremidade do órgão genital em função de um traumatismo que ele teve no ato sexual. Isso não é verdade. Se o indivíduo não se tratar, ela passa para a segunda fase, é a fase secundária dessa sífilis, em que aparecem outras manifestações clínicas. Essas manifestações clínicas são curadas espontaneamente, mesmo não fazendo tratamento, elas se curam, entre aspas, espontaneamente, e ficam latentes no indivíduo em determinado tempo.
Então, os senhores verem que o diagnóstico primário da sífilis é fundamental. Nós temos como uma parte preventiva um teste de sangue que se faz, em que o sujeito vê perfeitamente bem se ele está contaminado ou não, que é o teste para sífilis. Uma outra terceira doença, também transmitida através do sexo, é o herpes genital. O herpes é caracterizado por pequenas bolhas que aparecem na genitália, tanto masculina quanto feminina. Estas bolhas são altamente doloridas, elas podem se romper, dentro dessas bolhas existem o vírus especificamente, e pode contaminar outras regiões da genitália. O tratamento disso é difícil, porque o tratamento é sintomático. Como é uma virose, não tem um tratamento específico. O importante do estudo dessas doenças todas é que o indivíduo faz sexo com amor, com satisfação, com prazer. Se ele, indivíduo, sentir que tem uma doença dessa sexualmente transmissível, ele jamais pode praticar o sexo. Essa que é a mensagem que a gente tem que dar. Bom, doutor Eduardo, fale para os nossos professores de ensino fundamental sobre AIDS. O que é AIDS e como surgiu? A AIDS é uma destruição do sistema de defesa do indivíduo. Era causada por um bichinho, um vírus. Vírus esse que surgiu há cerca de 80 anos no continente africano. E de lá se distribuiu pelo mundo. No início ela era restrita basicamente à África em função do pouco número de cidades grandes, em função das comunidades serem quase todas rurais, mas à medida que a África foi se tornando, tendo grandes cidades, à medida que as viagens internacionais se tornaram extremamente comuns, esta doença que surgiu lá, ela se distribuiu pelo mundo. Ela, destruindo o sistema de defesa do indivíduo, ele passa a adquirir uma série de doenças que ele normalmente seria capaz de combater. Por exemplo, tuberculose. Tuberculose, apesar de ser um problema sério de saúde pública no Brasil, ela tem controle, um controle muito bom. O paciente que tem AIDS, que vem a pegar tuberculose, ele dificilmente terá seu controle num prazo curto, se ele tiver uma sobrevida para tanto. Outras doenças também que aparecem quando o paciente tem AIDS são algumas formas de câncer. Por quê? Da mesma maneira que o indivíduo perde a capacidade de se proteger contra infecções, ele perde a capacidade de se proteger contra câncer. E existem várias formas de câncer nos pacientes com AIDS. Como é que se pega a AIDS? Bom, a AIDS é uma doença sexualmente transmissível também, já que ela pode ser transmitida através do sexo. Qualquer forma de sexo entre qualquer pessoa, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher. Ela também é transmitida através de transplante de órgãos, principalmente através da transfusão de sangue. E como é que se previne a AIDS, doutor? Bom, talvez a coisa mais importante seja em relação ao sangue, ao controle dos hemocentros, controle dos bancos de sangue, através de uma triagem bem feita dos doadores e através da utilização de testes de AIDS no sangue doado. Em relação ao sexo, cabe ao indivíduo que vai praticar o sexo selecionar bem os seus parceiros, suas parceiras, né? Como é uma doença contagiosa, se a gente entender que uma pessoa passa para outra, quanto menos pessoas o indivíduo tiver contato sexual, tanto menor será a chance dele adquirir a doença e, uma vez contaminado, transmitir a doença. Muito mais importante do que usar camisinha, protetores tipo condom. Por quê? A chance é estatística, é algo como jogar numa loteria esportiva. Se eu jogo na loteria esportiva uma vez por ano, minha chance de ganhar é pequenininha. Se eu jogo toda semana, várias vezes na loteria esportiva, sendo e assim por diante, a minha chance de ganhar é bem maior. Isso acontece exatamente na relação sexual. Quanto maior o número de pessoas diferentes que eu tiver contato sexual durante um determinado período,
tanto maior a minha chance de encontrar alguém contaminado. As estatísticas não oficiais sugerem que no Brasil devam existir cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas contaminadas. Isso é um número significativo para um país de um pouco mais de 150 milhões de pessoas. E como é que se trata essa doença? Bom, infelizmente a destruição do sistema imunológico impede, pelo menos com o que se conhece hoje em dia, de curar a AIDS. A AIDS, infelizmente, não tem cura no momento e, invariavelmente, ela é fatal, 100% fatal no prazo de 2, 3 anos. Existem uma série de tratamentos para as doenças que a pessoa apresenta durante o curso da doença da AIDS, né? O indivíduo vai apresentar várias infecções, então, se ele tiver tuberculose, ele vai tratar a tuberculose. Se ele tiver uma determinada meningite, ele vai tratar essa meningite. Se ele tiver um determinado tipo de pneumonia, ele vai tratar essa pneumonia. No entanto, infelizmente, não existem drogas eficazes especificamente contra o vírus da AIDS. Existe uma tentativa hoje em dia de se utilizar o AZT, que é uma droga desenvolvida alguns anos atrás para algum tipo de leucemia. No entanto, infelizmente, ela não é 100% eficaz e não consegue controlar a doença na sua totalidade. Ela consegue, quando muito, prolongar a vida dos pacientes, dificultando a fase de infecções e cânceres, que é exatamente a fase fatal da doença. Você está assistindo ao programa Um Novo Tempo, que discute hoje a educação para a saúde. O tema específico desta nossa entrevista são as doenças sexualmente transmissíveis. Os nossos convidados são os doutores Alberto Rocha e Eduardo Marques. Participe do programa enviando sugestões para debates. O nosso endereço é Avenida Gomes Freire, 474, primeiro andar, Centro, CEP 20.231, Rio de Janeiro. A pergunta agora é para o doutor Alberto. Para trabalhar esses conteúdos com segurança, a quem os professores podem recorrer? Você, professor, tem obrigação de aprender essas doenças que nós estamos relacionando. Tem obrigação também de fazer o repasse para os seus alunos. Este é o momento fundamental em que o professor pode e deve repassar ao seu alunado esses conhecimentos básicos aprendidos. Como aprender isso? O indivíduo que é leigo. Vocês podem muito bem se dirigirem aos centros municipais de saúde das suas cidades, solicitarem panfletos que o Ministério da Saúde também dá, oferece gratuitamente. Esses panfletos, esses cadernos, essas apostilas são de fácil assimilação, podem perfeitamente bem serem aprendidas. Caso haja qualquer dificuldade, recorram ao pessoal da área da saúde dos seus municípios. O SESI, Serviço Social da Indústria, o SESC, Serviço Social do Comércio, a LBA também estão engajadas neste programa. Nós temos o máximo interesse em que esses ensinamentos sejam repassados imediatamente à população em geral. O doutor Eduardo, eu queria saber do senhor uma coisa. Tatuagem, manicure, barba, a gente vai para o barbeiro, faz a barba com aquela gilete e tal. Isso aí, a gente pode pegar AIDS por causa disso? Existe um risco pequeno, mas existe o risco, né? Na realidade, isso está tudo associado com o contato com o sangue. Se eu faço barba, ou se eu vou numa manicure, ou se eu faço uma tatuagem, ou se eu faço um tratamento com uma acupunturista, todas essas coisas que entram em contato com o meu sangue, caso eu me fira durante a barba ou a mulher na manicure, existe uma chance, remota, mas existe, de que aquele instrumento cortante entre em contato rápido, desde que rapidamente, com uma outra pessoa sadia. É possível que haja uma contaminação dessa outra pessoa. No entanto, eu insisto em dizer que a chance de transmissão de AIDS nessa situação é relativamente pequena. Se eu tivesse que me preocupar com alguma coisa, eu me preocuparia com hepatite, que ela é infinitamente mais frequente no nosso meio e bem mais contagiosa. É claro que o indivíduo que pega AIDS, inevitavelmente, vai ver a morte? A doença surgiu, apesar de ter surgido há cerca de 80 anos atrás, a medicina só acompanha bem os casos de 81, 82 para cá, ou seja, são apenas 8, 9 anos de observação. Nesses 8, 9 anos de observação, a quase totalidade dos pacientes que se contaminaram sabidamente no início da década de 80, eles não chegaram ao final da década de 80. Mas é possível que com o progresso em relação às drogas, o descobrimento de algumas drogas específicas contra o vírus da AIDS, a gente consiga prolongar
muito a sobrevida dessas pessoas, tal como hoje é o diabetes. Diabetes ou a hipertensão, pressão arterial, elas não são doenças curáveis, mas as pessoas conseguem sobreviver muito tempo, longamente, sem problema nenhum, desde que adequadamente controladas. Nós acreditamos que a AIDS será mais uma doença crônica controlada através de medicações. A última palavra para o professor. O que é que ele deve passar resumidamente para os seus alunos para que eles se preocupem mais com essas doenças sexualmente transmissíveis? Eu não tenho dúvida que cabe a cada uma das pessoas entender que essa revolução sexual que nós tivemos dos anos 60 para cá, ela trouxe, se por um lado, algum benefício, ela trouxe uma série de malefícios. Entre eles, a disseminação incontrolável das doenças sexualmente transmissíveis e aí incluindo a AIDS. Hoje seria muito importante que nós repensássemos essa nossa postura de sexo livre, ou seja, hoje tanto o homem como a mulher, pelo menos isso nos grandes centros, eles têm uma liberdade muito grande da escolha do parceiro e não se pensa muito 2, 3 vezes antes de se trocar parceiro num determinado período de tempo. Eu acredito que mesmo observando a fidelidade, a troca de parceiros em um determinado período, ela é o principal fator que deve ser combatido para se evitar a disseminação dessas doenças todas. Bem, por hoje é só. E um lembrete, ainda dentro desse segmento Educação para a Saúde, o programa Um Novo Tempo vai tratar no nosso próximo encontro sobre a questão das drogas. Até lá. Os navegantes, muito tempo atrás, não possuíam instrumentos de navegação para se orientar através do oceano. Eles se orientavam pelas estrelas. Mas lá pelo ano 200 depois de Cristo, surge na China um pequeno instrumento que iria auxiliar muitos navegantes: a bússola. A bússola surgiu a partir da observação de que um pequeno ímã em forma de agulha tinha a propriedade de se orientar sempre na direção norte-sul da Terra. É claro que as primeiras bússolas não eram exatamente como essa, mas seu componente principal, o ímã, já estava presente. Os ímãs já eram velhos conhecidos do homem. Muito antes de surgir a bússola, já se sabia da existência de um tipo de minério de ferro que tinha a propriedade de atrair pedaços de ferro e níquel. Esse minério é hoje conhecido como ímã, mas inicialmente ganhou o nome de magneto, já que foi encontrado numa região da Grécia que se chamava Magnésia. E assim, o estudo das propriedades desses corpos e dos fenômenos de que participavam passou a ser chamado magnetismo. Esse é o assunto do nosso programa de hoje. Propriedades comuns a todos os ímãs e que foi fundamental para a invenção da bússola é a capacidade de alinhamento na direção norte-sul da Terra. Esta propriedade pode ser comprovada com uma pequena experiência. Penduramos 2 ímãs em forma de barra, separados por uma certa distância. Depois de alguns minutos, vamos notar que os ímãs se posicionam paralelamente. Ambos estão alinhados na direção norte-sul da Terra. As extremidades de um ímã são chamadas polos do ímã. A extremidade que aponta para o norte é chamada polo norte do ímã.
A que aponta para o sul é chamada polo sul do ímã. Por essa razão, os ímãs sempre são representados assim, com a indicação dos polos em suas extremidades. Agora repare em outra propriedade dos ímãs. Se aproximarmos os polos norte destes dois ímãs, vamos observar que eles se repelem. Agora, se aproximarmos os dois polos opostos dos ímãs, vamos notar que eles se atraem. Quando os polos aproximados são diferentes, os ímãs se atraem. Quando os polos são iguais, eles se repelem. Agora veja uma outra propriedade dos ímãs. Se pegarmos um ímã como este em forma de barra e o separarmos em duas partes, vamos notar que as duas partes resultantes do corte se atraem. Isso significa que as duas barras resultantes do corte também são ímãs. Cada uma delas possui dois polos. Se continuarmos a dividir os ímãs, os pedaços resultantes continuarão sendo ímãs. Essa experiência mostra que os polos de um ímã são inseparáveis. Essa propriedade é chamada inseparabilidade dos polos magnéticos. Não é possível encontrar um polo magnético isolado na natureza. Um polo não existe sem o outro. Eles sempre aparecem juntos, norte e sul. Nós dissemos que os ímãs têm a capacidade de atrair pedaços de ferro e níquel. Podemos verificar isso aproximando este ímã de uma porção de limalha de ferro. Agora, se a gente colocar uma folha de papel sobre um ímã, jogar limalha de ferro sobre o papel, bater levemente na folha, assim. Vamos observar que a limalha de ferro se agrupa em torno do ímã com uma certa organização. A limalha sempre se organiza dessa forma em torno do ímã por causa da força magnética que o ímã aplica em cada pequeno pedaço de ferro que forma a limalha. Assim, cada limalha, quando está perto do ímã, se comporta como uma minúscula bússola. Agora repare nesta outra experiência. Se aproximarmos um ímã de um conjunto de bússolas, vamos notar que as agulhas se orientam de acordo com o princípio de atração e repulsão dos polos magnéticos. Veja. O polo norte de cada bússola é atraído pelo polo sul do ímã e o polo sul de cada bússola pelo polo norte do ímã. A observação desses fatos levou alguns cientistas no século XIX a criar a ideia de campo magnético. Campo magnético é a região em torno de um ímã na qual um pedaço de ferro ou um outro ímã ficam sujeitos a uma força magnética de atração ou repulsão. Mas como os corpos podem se atrair ou repelir sem estar em contato?
Sempre que dois corpos criam campos do mesmo tipo e que esses campos se interpenetram, haverá forças atuando nesses corpos. Um ímã atrai ou repele outro ímã porque os campos magnéticos criados pelos dois ímãs interagem. E isso origina as forças magnéticas que atuam em cada um deles. Agora reparem nesta outra experiência. Se a gente aproximar duas moedas, por exemplo, elas não vão se atrair mutuamente. Veja. Aí está. Não observamos nenhum fenômeno magnético. Agora, se pegarmos um ímã e aproximarmos de uma moeda, vamos ver que a outra moeda será atraída pela que está encostada no ímã. O ferro e o níquel são materiais que, quando estão na presença de um campo magnético, tornam-se imediatamente magnetizados, comportando-se como ímãs. Agora, se a gente afastar o ímã, vai notar que as moedas perdem suas propriedades magnéticas. Por isso esses corpos são chamados, nessas situações, de ímãs temporários, em contraposição aos ímãs permanentes, que são corpos que têm propriedades magnéticas permanentes. Quando um ímã é aproximado de uma moeda de níquel ou ferro, a moeda se torna um ímã temporário e cria em torno de si um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã permanente, surgindo daí a força entre ambos. Nós podemos representar o campo magnético que existe em torno de um ímã. Para isso, vamos utilizar o exemplo da limalha de ferro e das bússolas que vimos agora há pouco. A forma como a limalha e as bússolas ficam organizadas permite representar o campo magnético que existe em torno de um ímã. Veja. As linhas que formam este desenho do campo magnético são chamadas linhas de campo. A agulha de uma bússola colocada perto de um ímã se orienta segundo a linha de campo que passa por ela. Agora repare nisto. Se eu colocar um ímã sobre este desenho, em cima do local em que ele está representado, e se eu colocar 7 bússolas onde existem as flechinhas vou notar que as agulhas das bússolas seguem exatamente a orientação do desenho. Os polos norte das bússolas são atraídos pelo polo sul do ímã e os polos sul das bússolas pelo polo norte do ímã. A configuração resultante é a mesma representada pelo desenho. Nós vimos que a bússola tem uma agulha magnética, um ímã, que se alinha na direção norte e sul da Terra. Isso quer dizer que a Terra gera um campo magnético comportando-se como um enorme ímã. Como a gente também já viu, do ponto de vista do magnetismo, os polos iguais se repelem e os polos opostos se atraem. Por isso, o polo norte da bússola está sendo atraído pelo polo sul magnético da Terra. O polo sul magnético do nosso planeta está situado próximo ao polo norte geográfico. E o polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico. É claro que os nomes Polo Sul e Polo Norte são apenas convenções. O importante mesmo é saber que, independente das convenções, existe uma lei natural a todos os ímãs. Polos do mesmo nome se repelem e polos de nomes diferentes se atraem.
Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de Portugal. Neste sábado, 9 da manhã, você vai acompanhar ao vivo o treino oficial que vai definir o grid de largada. E no domingo, 10 da manhã, mais um importante desafio pelo título mundial. Grande Prêmio de Portugal, ao vivo. Mundial de Fórmula 1. Acelerou, venceu. Oferecimento Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso na Fórmula 1, cada vez mais com você. Brahma Chopp na Fórmula 1, fique com a número 1. Rainha System, Rainha, pratique esta marca. E Fortificante Biotônico Fontoura, quem toma biotônico tem a força. Este mapa aqui apresenta a divisão política do mundo em diferentes países. Mas é bom lembrar que essa divisão não é natural. Ela foi criada pelo homem ao longo de sua história. Neste mapa, encontramos algumas informações sobre os territórios dos diferentes países do mundo. Através dele, podemos ver que existem países de diversos tamanhos, com diferentes contornos. A Albânia, por exemplo, tem menos de 30.000 quilômetros quadrados de superfície territorial. E o Canadá, aproximadamente 9.776.000 quilômetros quadrados. A Itália tem um formato semelhante a uma bota. E o Egito, um formato quase retangular. Vamos agora falar sobre um país da América do Sul, o Brasil. O Brasil tem um território de 8.511.965 quilômetros quadrados e delimita-se com o Oceano Atlântico e com outros países sul-americanos. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Os limites do Brasil com esses países constituem suas fronteiras continentais. Algumas dessas fronteiras são marcadas por elementos naturais, como, por exemplo, um lago, uma montanha, um rio. Mas não foram os elementos do quadro natural que determinaram a atual configuração territorial do país. A configuração territorial dos países é produto do processo histórico de sua formação. No início da colonização, o formato do território brasileiro era diferente deste que a gente conhece. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, determinava a divisão das terras do Novo Mundo desta maneira. As terras que ficavam a leste da linha estabelecida pelo tratado pertenciam a Portugal e as terras a oeste seriam da Espanha. Mas no processo de colonização da América, os portugueses ultrapassaram os limites do tratado e ocuparam terras que pertenciam à Espanha. Depois de muitas disputas pela definição de seus limites territoriais, o território brasileiro adquiriu o contorno que mantém até hoje. No Brasil e no território de cada um dos países do mundo, vivem milhares de pessoas organizadas em diferentes grupos sociais e que formam a sua população. A população do Brasil, como você sabe, desenvolve muitas atividades. Trabalha na terra, planta, colhe, produz alimentos.
trabalha nas cidades, nos bares, nas lojas, nas indústrias. Estuda, constrói, diverte-se. Enfim, todas as atividades humanas acontecem sempre sobre um espaço territorial. No desenvolvimento de suas atividades, as populações estão se relacionando permanentemente com os territórios de seus países. A população de um país, ao desenvolver suas atividades, age de acordo com normas sociais e jurídicas. Amigo, por gentileza, nós estamos com muita pressa, daria pra gente passar na sua frente? Tudo bem, passa aí. Ok, obrigado, hein? A cortesia entre as pessoas é uma norma social. Mas não há nenhuma lei, por exemplo, que me obrigue a dar passagem para uma outra pessoa, que me obrigue a ser gentil. Agir assim é um costume. Agora, o ato de pagar não é uma questão de cortesia. Eu sou obrigado a pagar o que eu devo a este estacionamento por ter deixado o meu carro aqui. Se eu não pagar, se eu não agir assim, eu poderei ser punido, processado. Obrigado, hein? As normas sociais são criadas a partir dos hábitos, dos costumes de uma população. Já as normas jurídicas são estabelecidas pelo governo do país, que também tem que zelar pelo seu cumprimento. Os governos normalmente são formados por órgãos legislativos, órgãos judiciários e órgãos executivos. O legislativo cria as leis. O judiciário é responsável pela distribuição da justiça em todo o território nacional. E o executivo faz cumprir as determinações do judiciário e as exigências de normas legais criadas pelo legislativo. O governo de um país deve assegurar a defesa de seu território e promover o bem-estar da sociedade. Para isso, ele tem que cuidar da regulamentação das relações sociais e econômicas. Os governos devem ainda criar e manter uma infraestrutura que permita e garanta o desenvolvimento das atividades individuais, sociais e econômicas da população. O território, a população e o governo são elementos constitutivos essenciais de um Estado. Ou seja, para haver um Estado, é preciso que haja um território, uma população e um governo, independente de outros estados, no maior grau possível. Dentro de um estado, podem existir diferentes níveis de governo. No Brasil, por exemplo, há 3. O governo federal, que é central e atua em todo o país. Os governos estaduais, que são subordinados em parte ao governo central. E os governos locais ou municipais, que são subordinados em parte aos outros 2 níveis de governo. Cada nível de governo atua num tipo específico de território. Os governos locais atuam nos municípios. O município é a menor unidade política territorial brasileira. Ele é composto geralmente por uma área rural e uma área urbana, onde se localiza a sede do poder local. Os governos estaduais atuam nos estados brasileiros. Cada estado compreende um território formado por vários municípios. E a área de atuação do governo federal é este espaço aqui, formado pelos espaços dos estados, dos territórios
e do Distrito Federal, ou seja, todo o país. Agora preste atenção. Quando falamos em Estado brasileiro, estamos nos referindo a todo o país, ao Brasil. Mas a palavra Estado também é usada no sentido de indicar divisões internas do nosso território. São os estados brasileiros. Por exemplo, Estado de Goiás, Estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, você viu, entre outras coisas, que o Brasil está dividido em estados e municípios. Outros países são divididos espacialmente de maneiras diferentes. A França, por exemplo, é dividida em províncias e comunas. Os Estados Unidos são divididos em estados federados e condados. Os governos, em qualquer nível, precisam ter informações a respeito dos territórios sobre os quais exercem poder. E nisso, a geografia pode ajudar muito. Através dos conhecimentos geográficos, o governo pode administrar melhor as atividades em seu território. E assim a população também pode exercer melhor suas atividades econômicas, sociais e políticas. Quem ganhou? Quem perdeu? Os resultados do fim de semana no mundo dos esportes. Placar eletrônico. Domingo, 11h30 da noite. Oferecimento Antártica, a melhor cerveja do Brasil e não se fala mais nisso. No programa de hoje, você vai estudar as propriedades de dois grupos de substâncias, os ácidos e os hidróxidos, também chamados de bases. Veja agora alguns exemplos de ácidos. Ácido cítrico, contido no suco de limões e de laranjas. Ácido acético, contido no vinagre. Ácido lático, contido na coalhada do leite. Ácido málico, contido na maçã. Existem muitos outros ácidos além desse, como o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido carbônico, o ácido nítrico, por exemplo. Mas por que todas as substâncias são ácidos? Que propriedade os ácidos têm em comum? Vamos conhecer algumas propriedades dos ácidos no nosso laboratório. Vamos conhecer algumas propriedades destes ácidos. O ácido clorídrico e o ácido acético, ambos com a mesma concentração. Vamos ver inicialmente a condutividade elétrica das soluções ácidas. Vamos testar inicialmente a condutividade do ácido clorídrico, usando para isso este circuito elétrico. Você pode perceber que na solução ácida já foram introduzidos dois terminais. E a seguir, vamos fechar o circuito. Veja o que acontece. A lâmpada acende na solução de ácido clorídrico. A solução aquosa de ácido clorídrico fecha o circuito. Funciona como um condutor elétrico. Isso significa que contém íons livres, cátions e ânions. Agora, vamos testar a condutividade do ácido acético em solução aquosa, com a mesma concentração que o ácido clorídrico. Observe. A lâmpada, nesse caso, não acende. Mas agora, vamos usar uma lâmpada de menor potência. Observe.
lâmpada de menor potência acende na solução de ácido acético. O resultado de várias experiências mostra que soluções com ácidos diferentes não conduzem corrente elétrica com a mesma eficiência. As soluções de ácido clorídrico, por exemplo, conduzem melhor a corrente elétrica do que soluções de ácido acético de mesma concentração. Isso acontece porque no ácido clorídrico há mais íons livres. Veja agora que íons existem nas soluções ácidas e como eles se formam. Vamos usar como exemplo o ácido clorídrico, HCl. A substância HCl pura é um gás. Suas moléculas são formadas por átomos de hidrogênio e cloro, unidos por ligação covalente polar. O gás clorídrico não é um ácido. Mas, quando este gás se dissolve em água, a ligação se rompe e então forma-se o ácido clorídrico. A molécula se ioniza. O cloro retira o elétron do hidrogênio. Formam-se íons, o cátion H+, e o ânion cloreto. Assim, o ácido clorídrico conduz corrente elétrica porque tem íons livres. O mesmo tipo de ionização ocorre em soluções aquosas de outros ácidos. Veja alguns exemplos nesta tabela. Observe a composição de todos esses ácidos. Átomos de hidrogênio ligados a não metais. Hidrogênio e iodo. Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Hidrogênio, carbono e oxigênio. Ao se ionizarem, todos formam o mesmo cátion H+, e diferentes ânions. Ácido iodídrico, H+, e iodeto. Ácido nítrico, H+, e nitrato. Ácido sulfúrico, H+, e sulfato. Ácido acético, H+, e acetato. De uma maneira geral, podemos representar assim a ionização de um ácido. Moléculas de ácido HA se ionizam formando cátion H+, e ânion A-. A ionização de um ácido é uma reação de equilíbrio. Para cada ácido, esse equilíbrio está deslocado de maneira diferente. Quando o equilíbrio está deslocado no sentido da alta concentração de íons, dizemos que o ácido é forte. O ácido clorídrico, por exemplo, é um ácido forte, praticamente 100% ionizado. Por isso, é bom condutor de corrente elétrica. Quando o equilíbrio está deslocado no sentido das moléculas não ionizadas, dizemos que o ácido é fraco. O ácido acético, por exemplo, é fraco. É parcialmente ionizado e, por isso, não conduz bem a corrente elétrica. Uma outra propriedade comum aos ácidos é a de reagirem com o zinco, produzindo o gás hidrogênio. Veja no laboratório. Vamos adicionar zinco ao ácido clorídrico e ao ácido acético. Veja o que acontece. No caso do ácido clorídrico, um ácido forte, há intenso desprendimento de gás hidrogênio. Com o ácido acético, um ácido fraco, quase não percebemos o desprendimento desse gás. A reação de um ácido com zinco pode ser representada assim.
As moléculas do gás hidrogênio, H2, são formadas a partir dos íons H+, liberados pelo ácido. Assim, quanto mais forte é o ácido, maior a concentração de íons H+, e, consequentemente, maior a velocidade de formação do gás hidrogênio. No caso de ácidos fracos, a concentração de íons H+ é pequena e a reação com zinco é lenta. Por isso que quase não observamos o desprendimento de gás hidrogênio. Outra propriedade comum aos ácidos é o sabor azedo de suas soluções. Essa propriedade também é dada pelos íons H+. Outra propriedade dos ácidos é a de reagirem com o tornassol. Essa substância é extraída de certos líquens e é usada como indicador de ácidos. Essas tiras azuis são feitas de papel embebido em tornassol. Veja o que acontece quando mergulhamos essas tiras em ácido. As tiras ficam vermelhas. Os ácidos têm a propriedade de reagir com o tornassol, produzindo uma substância vermelha. Agora você já conhece algumas propriedades de soluções que contêm H+, isto é, soluções ácidas. Soluções ácidas têm sabor azedo. Desprendem gás hidrogênio na reação com zinco. Reagem com tornassol, produzindo substância vermelha. Essas propriedades são dadas pelos íons H+, e sua intensidade é maior ou menor dependendo da força do ácido. Vamos ver agora as propriedades comuns a um outro grupo de substâncias, os hidróxidos. Essas substâncias também são conhecidas como bases. Veja agora algumas propriedades dos hidróxidos. As soluções aquosas de hidróxido também conduzem corrente elétrica. Esta lâmpada de 150 watts acende numa solução de hidróxido de sódio. Existe uma grande concentração de íons livres. Mas essa lâmpada não acende na solução de hidróxido de amônio. Há uma pequena concentração de íons livres. Podemos representar a formação de íons nas soluções de hidróxido assim. Um hidróxido BOH em solução aquosa forma cátions B+, e ânions OH-. Veja dois exemplos. NaOH é um sólido iônico, muito solúvel em água. Forma-se praticamente 100% de íons Na+, e OH-. O hidróxido de sódio é uma base forte. A solução de hidróxido de amônio é uma solução de gás amônio, NH3, em água. Ocorre uma reação entre NH3 e água no sentido dos produtos. Os íons NH4+ e OH-. O hidróxido de amônio é uma base fraca. Por isso, o hidróxido de amônio tem condutividade elétrica menor que o hidróxido de sódio. A presença de íons OH- em soluções aquosas pode ser detectada através de papel vermelho de tornassol. Observe. Os íons
H- reagem com o tornassol, fazendo com que o papel se torne azulado. Observe. Ácidos e bases também são indicados por solução de fenolftaleína. Nas soluções ácidas, a fenolftaleína é incolor. E nas soluções básicas, a fenolftaleína é vermelha. As imagens, as grandes jogadas, os lances mais chocantes do esporte todo sábado, 1h30 da tarde, no Esporte Espetacular. Oferecimento Antártica, a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. Você já ouviu falar da dengue, mas sabe quais os sintomas dela? Febre alta, dor de cabeça no fundo dos olhos, dor nos músculos, falta de apetite. Parece gripe, mas pode ser dengue. Fique bem quietinho de repouso, tome bastante líquido e procure rapidinho um médico ou um posto de saúde antes de tomar qualquer remédio. Se a dengue derrubou você, com esses cuidados você se levanta rapidinho. Dengue, não deixe o mosquito derrubar você. Acabe com ele. Nós já vimos em programas anteriores que a relação entre eletricidade e magnetismo foi constatada pela primeira vez por um físico chamado Oersted. Ele percebeu que a agulha de uma bússola mudava de posição quando um fio que estava perto da bússola era percorrido por uma corrente elétrica. Vamos rever essa experiência. Oersted descobriu a relação entre eletricidade e magnetismo por acaso. Mas nós podemos reproduzir o fenômeno que ele presenciou. Veja, aqui eu tenho uma fonte de energia elétrica. E aqui um circuito que contém uma pequena resistência. Por enquanto, o circuito está aberto. Agora eu pego essa bússola e coloco-a aqui. Repare na agulha que neste momento está indicando o norte. Quando a gente fechar o circuito, fazendo a corrente elétrica passar pelo fio, a agulha da bússola vai mudar de posição. Repare. Foi esse o fenômeno que o Oersted descobriu por acaso na sua sala de aula. Um acaso que permitiu um grande avanço nos conhecimentos sobre a eletricidade. A constatação de Oersted pode ser explicada pela interação dos campos magnéticos criados pela corrente elétrica e pela agulha da bússola. Sempre que dois campos magnéticos interagem, os corpos que criam esses campos ficam sujeitos à ação de forças. Neste caso, os campos magnéticos criados pela corrente elétrica e pela agulha da bússola interagem, fazendo com que a agulha magnética mude de posição. A experiência de Oersted mostrou que uma corrente elétrica pode criar um campo magnético. Se nos átomos, como já sabemos, existem cargas elétricas em movimento, essas cargas também devem criar um campo magnético. Todo átomo é constituído por um núcleo central, onde estão os prótons e os nêutrons. Ao redor desse núcleo giram os elétrons. Assim, a eletrosfera de um átomo é formada por cargas elétricas em movimento permanente. Cada elétron da eletrosfera cria um pequeníssimo campo magnético ao redor do núcleo.
O campo magnético total de um átomo é a soma dos campos criados por cada elétron da eletrosfera. Na maioria dos átomos, os campos magnéticos dos elétrons se cancelam e o campo magnético resultante para cada átomo é praticamente nulo. Esses átomos são chamados de não magnéticos. Mas existem casos em que isso não acontece. O campo magnético de cada átomo se torna suficientemente forte para interagir com os campos magnéticos dos átomos vizinhos. São os átomos magnéticos. Representamos assim os átomos magnéticos. Podemos dizer que esses átomos são ímãs atômicos. As substâncias que formam corpos com propriedades magnéticas são chamadas ferromagnéticas. As substâncias ferromagnéticas são substâncias que, do ponto de vista magnético, se comportam como ferro. Entre elas estão, é claro, o próprio ferro e o níquel. Nessas substâncias existem regiões em que os ímãs atômicos ou os átomos magnéticos apontam para o mesmo lado. Veja. Essas regiões são chamadas de domínios magnéticos. No material ferromagnético existem vários domínios magnéticos. Quando os efeitos dos domínios se somam, o corpo é um ímã. Quando se anulam, o corpo não é um ímã. Nesta figura, os efeitos dos domínios magnéticos estão se anulando. O corpo que está representado aqui, portanto, não é um ímã. Agora repare nisto. Esta primeira figura, a figura A, representa um corpo feito de uma substância ferromagnética no qual os efeitos dos seus domínios magnéticos se anulam. É como se cada domínio magnético estivesse orientado numa direção diferente. Este corpo aqui pode ser de um prego de ferro, por exemplo. Já na figura B, nós temos a representação de um corpo no qual os efeitos dos domínios magnéticos se somam. Eles apontam para o mesmo lado. Trata-se de um ímã permanente. Como você já sabe, quando a gente aproxima um ímã de um prego de ferro assim, o ímã atrai o prego. Mas por que essa atração ocorre? Para responder a esta pergunta, vamos representar o interior dessas estruturas, a do ímã e a do ferro. Veja. Quando o ímã está próximo ao prego, o campo magnético criado pelo ímã orienta os domínios magnéticos do prego. Dessa forma, o campo magnético criado pelo ímã interage com o campo magnético criado pelo prego. A força de atração entre esses dois corpos resulta na interação entre os dois campos magnéticos. Por esse motivo, dizemos que o prego, nessa situação, é um ímã temporário. Os domínios magnéticos de uma substância ferromagnética podem ser orientados pelo campo magnético criado por outro corpo próximo. Aqui, aproximamos o prego de ferro do polo norte do ímã. Se aproximarmos o prego do polo sul do ímã, a atração vai continuar. A diferença é que agora os domínios magnéticos do ferro são orientados com seus polos norte apontados para o ímã. Isso mostra que os domínios magnéticos do prego de ferro, que é um ímã temporário, estão livres, podendo se posicionar conforme a ação de um campo magnético criado por outro corpo. Já nos ímãs permanentes, acontece o contrário. Os domínios magnéticos estão sempre orientados e são impedidos de se mover devido à presença de impurezas na substância ferromagnética. Assim, os efeitos dos domínios magnéticos
nos ímãs permanentes sempre se somam, criando os polos norte e sul dos ímãs. Nós já sabemos que uma corrente elétrica, por ser um movimento ordenado de elétrons, cria ao redor do fio por onde passa um campo magnético. Um fio elétrico como este, enrolado em espiral, recebe o nome de solenoide. O campo magnético criado por um solenoide é praticamente igual ao criado por um ímã em forma de barra. Por isso podemos criar com um solenoide um eletroímã. Veja, um eletroímã consiste basicamente nisso: um fio condutor enrolado em espiral em torno de uma barra de ferro. Quando há corrente elétrica no fio, o movimento ordenado dos elétrons livres cria um campo magnético que orienta os domínios magnéticos da barra de ferro, transformando-a em ímã. Veja como é simples. Aqui nós temos um circuito elétrico com um fio, uma fonte de tensão e uma chave. Esta lâmpada serve para indicar quando o circuito está aberto ou fechado. Repare que um trecho do fio está enrolado em espiral em torno da barra de ferro. Todo esse dispositivo é um eletroímã. Agora eu coloco alguns pregos perto da barra de ferro. Como o circuito está aberto, a barra de ferro não atrai os pregos. Mas no momento em que eu fecho o circuito, a barra de ferro atrai os pregos que estão perto dela, funcionando igual a um ímã. Mas veja bem, a barra de ferro só vai se comportar como um ímã enquanto a corrente estiver passando pelo fio. No momento em que eu abro o circuito, a corrente elétrica cessa, a barra de ferro deixa de ser um ímã e os pregos caem. Como vimos, para ser um ímã temporário, um corpo deve ter seus domínios magnéticos orientados. Quando desaparece essa orientação, o corpo deixa de ser ímã. Um prego de ferro só é ímã temporário quando um campo magnético externo orienta seus domínios. Retirando o campo magnético, essa orientação desaparece. Mas os domínios magnéticos de um ímã temporário também podem ser desorientados pelo aumento da temperatura do corpo. Como a gente já viu, o aumento da temperatura de um corpo corresponde ao aumento da agitação térmica de suas partículas. Pois bem, uma substância ferromagnética perde suas propriedades magnéticas ao sofrer um aumento de temperatura, já que o aumento da agitação de seus átomos pode fazer desaparecer seus domínios magnéticos. Veja, este prego é um ímã temporário, pois é feito de uma substância ferromagnética e está próximo de um ímã. Ele está sendo atraído pelo ímã permanente. Agora, se eu pegar este isqueiro e esquentar o prego, eu vou aumentar a sua temperatura e, portanto, aumentar a agitação térmica dos seus átomos. O aumento dessa agitação vai desorientar os domínios magnéticos do prego, que deixará de ser um ímã. Repare. Deixando de ser um ímã, o prego não é mais atraído pelo ímã permanente e cai.
Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de Portugal. Neste sábado, 9 da manhã, você vai acompanhar ao vivo o treino oficial que vai definir o grid de largada. E no domingo, 10 da manhã, mais um importante desafio pelo título mundial, Grande Prêmio de Portugal, ao vivo, Mundial de Fórmula 1. Acelerou, desceu. Oferecimento Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso na Fórmula 1, cada vez mais com você. Brahma Chopp na Fórmula 1, fique com a número 1. Rainha System, Rainha, pratique esta marca. E Fortificante Biotônico Fontoura, quem toma biotônico tem a força. Você já sabe que o Brasil é apenas um entre os numerosos países do mundo. Você sabe também que o espaço territorial de cada país está organizado de maneira particular pela atuação de diferentes populações e governos. Os países podem se relacionar entre si de muitas formas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estamos na Bienal de São Paulo, uma exposição de artes plásticas que reúne obras de artistas do mundo todo. O que ocorre aqui é uma troca de ideias, informações e cultura entre todos os países participantes. O público da Bienal, assim, toma conhecimento do que acontece de mais importante no mundo das artes plásticas. Esta é uma maneira dos países do mundo se relacionarem. Sheila Lerner é uma das organizadoras da 18ª Bienal de São Paulo. Sheila, qual é a importância de uma exposição como esta? Uma exposição como essa é realmente uma coisa importantíssima, é um desafio. E nós temos aqui 2.600 obras de 700 artistas, 46 países. Isso quer dizer que o que nós estamos proporcionando é um diálogo entre os trabalhos, entre os artistas e um diálogo do público e da audiência, muitas vezes não especializada, com as obras. E como funciona a organização interna dessa exposição? Bom, a organização já há 3 bienais, ela não é mais feita por países. Isso quer dizer que a divisão não é mais geopolítica. Com relação à arte, não se pode pensar em termos geopolíticos, porque a arte não se divide por fronteiras. Então, as fronteiras são fictícias, elas são artificiais em se tratando de arte. Dessa forma, nós temos artistas peruanos, como esse que vocês estão vendo, ao lado de artistas holandeses e de outros países também. Sheila, e qual é a diferença do produtor cultural do terceiro e do primeiro mundo, em termos de aprendizado e projeção? Nos seus países de origem, os artistas, alguns, têm muito estímulo. Agora, no Brasil isso é muito mais difícil e nos países da América Latina também. Mas, em termos de resultado, eu tenho a impressão que nós estamos aqui com trabalhos no mesmo nível. Nós podemos dizer que existe uma grande obra coletiva, uma grande obra contemporânea e que todos estão, afinal de contas, no mesmo barco. De fronteiras entre os países não significa que cada um deles tem uma vida isolada, independente dos demais. Entre eles, há trocas de ideias, informações e elementos culturais. A Bienal de Arte de São Paulo é um exemplo disso. Mas as trocas mais intensas entre os países são as de matérias-primas, tecnologias e produtos diversos. Todas as nações e povos do mundo se relacionam uns com os outros, formando um complexo quadro de influências mútuas. Hoje em dia, não é possível pensar num país isolado do resto do mundo.
Os países caminham para uma interdependência cada vez maior. E o que define essa interdependência é principalmente a organização da economia mundial. Com relação às trocas comerciais internacionais, pode-se dividir os países do mundo em dois grandes grupos. O primeiro grupo é formado pelos países de economia mais industrializada, como os Estados Unidos, Japão e Inglaterra. Eles são grandes importadores de matérias-primas e grandes exportadores de produtos industrializados. O outro grupo é formado por países de economia pouco industrializada, como o Peru, Guatemala e Arábia Saudita. E por países que passam por um processo de industrialização, como o Brasil, México e a Venezuela. Todos eles são basicamente exportadores de matérias-primas e importadores de produtos industrializados. Os países que estão em processo de industrialização importam também tecnologia industrial e administrativa produzida nos países mais industrializados. O jogo econômico internacional dita o preço das mercadorias. Os preços das matérias-primas são sempre muito inferiores aos preços dos produtos industrializados. Por isso, os países menos industrializados quase sempre gastam mais com a importação de produtos industriais do que recebem com a exportação de matérias-primas. Há uma desigualdade nas trocas comerciais internacionais que favorece os países mais industrializados. A situação financeiramente desfavorável em que normalmente se encontram os países exportadores de matérias-primas faz com que muitos desses países não consigam desenvolver tecnologias próprias e instalar indústrias de grande porte em seus territórios. Isso só poderia ocorrer se fossem aplicados grandes recursos financeiros que esses países não têm condições de gerar. Paul Singer, é costume considerar como economicamente dependentes apenas os países exportadores de matérias-primas e importadores de produtos industrializados. Esta visão é correta? Ela é basicamente correta, embora os países industrializados também dependam de certas matérias-primas, principalmente petróleo, urânio, de importações que fazem de países não industrializados. Mas essa dependência depende do grau de tecnologia que esses próprios países industrializados desenvolvem e, em geral, eles encontram substitutos para esses produtos dos quais eles dependem apenas transitoriamente. Ao passo que os países não industrializados importam produtos que não sabem fazer, cuja tecnologia não dominam. Então a sua dependência é muito mais profunda e permanente. E qual seria a causa dessa desigualdade? A origem dessa desigualdade é histórica, naturalmente, mas ela é reiterada, ou seja, ela é reproduzida pelo fato de que as nossas próprias normas de consumo vêm dos países mais adiantados. Então, na medida em que nós estamos correndo para alcançá-los e começamos a aprender a fazer algumas coisas, a moda muda, novos produtos surgem e o atraso é reposto. Este quadro econômico internacional acentua as diferenças das condições de vida das populações dos vários países do mundo. Hoje em dia, pode-se mesmo dizer que existe o mundo pobre e o mundo rico. 75% da população mundial mora nos países do mundo pobre e vive com menos de 15% do valor da produção mundial. O resto, ou seja, 25% da população, mora no mundo rico e usufrui de mais de 85% do valor da produção mundial. Essa desigualdade na distribuição da produção mundial em relação às populações do mundo rico e do mundo pobre se expressa, por exemplo, pela deficiência alimentar que atinge grande parte da população do mundo pobre. A degradação ambiental e o esgotamento dos recursos naturais também são decorrentes, em parte, das desigualdades entre os países do mundo. O Brasil é um país em vias de desenvolvimento. Como todos os outros países,
Ele está inserido neste complexo jogo econômico internacional. A gente sabe que no Brasil existe uma grande quantidade de terras agricultáveis. Sabemos também que o nosso país é rico em recursos naturais. No entanto, o nível de vida da população é muito baixo. A alimentação da maior parte das pessoas que vivem aqui é deficiente. Por que isso acontece? Com o aumento da dívida externa e para poder pagá-la, o Brasil precisou exportar mais mercadorias produzidas aqui e diminuir as importações de produtos estrangeiros. Por isso, na agricultura, o governo incentivou a produção voltada principalmente para a exportação ou para substituir produtos importados, como o petróleo. Para entender melhor essa situação, preste atenção nestes exemplos. No período de 1970 a 1982, a produção de cana-de-açúcar aumentou em 123%. Você sabe que a maior parte da cana produzida no Brasil é utilizada na produção de álcool para a movimentação de veículos. O restante da produção é utilizado na fabricação do açúcar refinado e de aguardentes. Estes produtos, apesar de terem uma participação importante na alimentação do brasileiro, não são suficientes para a satisfação de todas as suas necessidades alimentares. Neste mesmo período, ou seja, de 1970 a 1981, a produção de soja no país aumentou cerca de 750%. Mas a maior parte da soja produzida aqui é exportada para outros países. O restante é utilizado na produção de tortas para alimentação de rebanhos, óleo de cozinha, leite e proteínas de soja. Essa grande expansão na produção de gêneros agrícolas voltados para exportação ou para substituição de importações, gerado em função do pagamento da dívida externa, acabou prejudicando a produção de outros alimentos importantes na alimentação do brasileiro. De 1970 a 1982, a população do Brasil cresceu em aproximadamente 30%. Nesse período, no entanto, o aumento da produção de gêneros alimentícios de primeira necessidade foi pouco significativo, não acompanhando este crescimento populacional. O aumento da produção de milho foi de 0,01%. Do arroz foi de aproximadamente 27%. Do café, que também é exportado, de 13,7%. E do feijão, de 24%. E a produção de mandioca diminuiu em cerca de 15%. O aumento da produção de cana e de soja fez com que diminuísse a oferta de alimentos no mercado interno brasileiro. Isso tem acontecido porque existe um grande incentivo à produção para a exportação. O mesmo não ocorrendo com a produção de alimentos para o consumo da população do país. O Brasil, assim como os outros países, está inserido neste complexo jogo econômico internacional. As desigualdades de nível de vida existentes entre as populações de diferentes países estão relacionadas tanto à interdependência econômica dos países como às suas políticas econômicas internas. No próximo programa, nós vamos falar sobre o planejamento governamental. Até lá!
Primavera na Globo. Sul-Americano de Vôlei. Hoje, mais um desafio para a seleção masculina. Brasil e Venezuela, ao vivo, direto do Ibirapuera. Hoje, 4 da tarde. Sul-Americano de Vôlei. Levantou, cortou. Oferecimento Cotonetes da Johnson & Johnson. O carinho mais seguro. Guaraná Antártica. Este é o sabor. E Banco do Brasil. Aqui alguém acredita em você. Passado, você viu que as soluções de ácidos e bases conduzem corrente elétrica. Isso acontece porque essas soluções contêm cátions e ânions livres. Mas será que a água, o solvente dessas soluções, também conduz corrente elétrica? Vamos usar este circuito elétrico para testar a condutividade elétrica da água. Primeiro, com uma lâmpada de 250 watts. Fechamos o circuito. A lâmpada não acende. Tentamos com a lâmpada de menor potência, 15 watts. A lâmpada também não acende. Agora usamos uma lâmpada de apenas 2 watts, com pequena resistência elétrica. A lâmpada acende. Isso revela que na água pura existe uma certa concentração de íons, mas essa concentração é muito pequena. Na água existem íons H+, e íons OH-, que se formam pela dissociação iônica de suas moléculas. Essa dissociação é uma transformação de equilíbrio, chamada equilíbrio iônico da água. Veja a sua representação. Moléculas de água estão continuamente se dissociando, enquanto íons H+, e OH- estão continuamente formando água. Este equilíbrio está muito pouco deslocado no sentido da ionização. Em média, para cada 556 milhões de moléculas de água, apenas uma está dissociada. A concentração dos íons H+ e OH- na água é muito pequena. Mas o importante é que esses íons têm concentrações iguais. Na linguagem da química, representamos a concentração molar de uma espécie química colocando o seu símbolo entre colchetes. Assim, essa representação nos diz que na água pura a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-. Por isso, a água não possui propriedades nem ácidas nem básicas. Isso pode ser verificado observando que nenhum indicador ácido-base muda de cor quando em água pura. Dizemos que a água pura é neutra, não é nem ácida nem básica. Existem, porém, substâncias que podem alterar as concentrações dos íons H+ e OH- da água. São substâncias ácidas e básicas. Elas deslocam o equilíbrio iônico da água. Vamos começar com as substâncias ácidas. As substâncias ácidas alteram o equilíbrio iônico da água. A concentração de íons H+ aumenta e a de íons OH- diminui.
Veja como a concentração de íons H+ e OH- varia em soluções ácidas, através de uma representação. Neste esquema, a área azul representa a concentração de íons OH-. A área vermelha representa a concentração de íons H+. Na água pura, a concentração de H+ é igual a de OH-. Numa solução ácida, a concentração de íons H+ é maior que a de OH-. Quanto mais forte o ácido, maior a concentração de H+. Em soluções de ácidos 100% ionizados, a concentração de OH- é muito pequena, praticamente desprezível. Veja agora como substâncias básicas agem sobre o equilíbrio iônico da água. Substâncias básicas também alteram o equilíbrio iônico da água. A concentração de íons H+ diminui e a de íons OH- aumenta. Observe agora uma representação de como as concentrações de íons H+ e OH- variam em soluções básicas. Na água pura, as concentrações desses íons são iguais. Em soluções básicas, a concentração de OH- é maior que de H+. Quanto mais básica uma solução, maior é a concentração de OH-, menor a de H+. Em soluções de bases fortes, a concentração de H+ é praticamente desprezível. Existem substâncias que se dissolvem na água sem alterar a concentração de íons H+ e OH-. É o caso do cloreto de sódio, o principal componente do sal de cozinha. O cloreto de sódio é um composto iônico. Os íons Na+ e Cl- ficam livres na água, mas não alteram o seu equilíbrio iônico. A solução é neutra. Na água pura e em soluções neutras, as concentrações de íons H+ e OH- são iguais. Em cada litro de água a 25 graus de temperatura, esta concentração tem o seguinte valor. Esses valores tão pequenos podem ser escritos como potências de 10. A concentração de íons H+ e OH- em cada litro d'água a 25 graus Celsius é de 10 a menos 7 molar. Em soluções ácidas, a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7 molar. Em soluções básicas, esta concentração é menor que 10 a menos 7 molar. Mas o produto das duas concentrações é sempre o mesmo. Para soluções ácidas, neutras ou básicas, a 25 graus Celsius, esse produto é 10 a menos 14. Para medir propriedades ácidas e básicas de soluções, usamos uma escala de valores de pH. O pH é uma forma de medir a concentração de íons H+, criada por um cientista dinamarquês chamado Sørensen. Veja a fórmula matemática. pH é igual a menos o logaritmo da concentração de íons H+. Com esta equação, podemos transformar valores pequenos de concentração de H+ em valores simples. Vamos calcular o pH da água, por exemplo. Na água, a concentração de H+ é 10 a menos 7 molar.
Para potências de 10, o valor do logaritmo negativo é igual ao expoente com o sinal trocado. O pH da água é igual a 7. Aplicando essa fórmula para soluções ácidas e básicas, foi possível chegar a uma escala de valores para o pH, que vai de 0 a 14. O ponto de referência é o pH da água e de soluções neutras, que é 7. Soluções ácidas têm pH menor que 7. Quanto mais ácida uma solução, mais seu pH se aproxima de 0. Soluções básicas têm pH maior que 7. Quanto mais básica uma solução, mais o pH está próximo de 14. O tornassol e a fenolftaleína são indicadores de ácido base, mas eles não permitem saber o valor do pH. Vamos fazer algumas medidas usando o papel indicador universal. Este papel é embebido na mistura de vários indicadores. E em cada solução em que é molhado, ele adquire uma cor característica para o pH daquela solução. Comparando a cor do papel com as cores desta escala, podemos saber o valor do pH. Vamos às medidas. Dá um pito, por favor. Com licença, hein? Vamos comparar a cor do papel com a escala. A cor indica que o refrigerante é uma solução ácida. O pH é 4. O ácido não é muito forte. Por favor, eu queria medir o pH do seu leite, é possível? Com licença, hein? Agora, comparando a cor aqui na escala, podemos ver que o pH do leite é 7. O leite, portanto, é neutro. Vamos agora testar o pH do chá, antes e depois de pingar limão. Vamos ver. Comparando pela escala, notamos que o chá tem pH 5, portanto, é uma solução ácida. Vamos agora adicionar limão ao chá. O chá muda de cor porque as moléculas do limão produzem substância indicadora de ácido base. Vamos medir o pH. E comparando pela escala, notamos que o pH diminuiu, passou a ser 3. Portanto, a solução se tornou mais ácida. Nosso último teste é com água e sabão. Por favor, companheiro, você me permite tirar o pH da água e sabão das suas mãos, por favor? Pode ser? Vamos comparar. A fita ficou esverdeada e o pH, como podemos ver, é 8. A solução é básica. Alguns produtos, como shampoo e água mineral, trazem nos seus rótulos o pH. Procure ver esses valores e verificar se a solução é básica ou ácida. No próximo programa, vamos estudar a neutralização, uma reação que ocorre entre ácidos e bases. Até lá!
ganhou? Quem perdeu? Os resultados do fim de semana no mundo dos esportes. Placar eletrônico. Domingo, 11h30 da noite. Oferecimento Antártica, a melhor cerveja do Brasil e não se fala mais nisso. Os filhotes das tartarugas marinhas, quando saem dos ovos, caminham diretamente para o mar. Não vão nunca em direção à praia. Os pássaros cantam sem terem aprendido a cantar, ou mesmo ouvido qualquer outro pássaro. Logo que nasce, o bebê já possui a capacidade de fazer o movimento de sucção com a boca, imprescindível para o ato de mamar. Uma aranha jovem é capaz de fazer teias tão perfeitas quanto uma aranha mais velha e experiente. Todo cachorro, antes de deitar para dormir, dá uma volta em torno de si mesmo. Os gatos se lambem muitas vezes por dia para lavar o pelo. Todos os gatos fazem isso. Logo que rompe o casulo, a borboleta sai voando sem nunca ter voado antes. Os animais que possuem sistema nervoso apresentam um comportamento ativo frente aos vários estímulos do ambiente, constituindo o que chamamos de conduta. As cenas que nós acabamos de ver se referem a seres inteiramente diferentes entre si. Gatos, borboletas, tartarugas, aranhas, seres humanos. No entanto, todas essas cenas têm uma coisa em comum: as condutas. Os procedimentos que nós vimos são determinados pelo instinto animal. Por instinto, nós entendemos aquelas condutas que ocorrem desde o nascimento e que se repetem sem variações em todos os seres de uma mesma espécie. São condutas hereditárias, não são aprendidas. Quem ensinou a aranha a tecer a teia? Ou o pássaro a cantar? Ou o gato a se lamber? Esses seres nasceram com essas capacidades. Eles as realizam naturalmente. É como se certos atos estivessem ligados a esses seres desde sempre. É como se o gato e o ato de lamber o pelo, por exemplo, fossem uma coisa só. Ou seja, a conduta instintiva é tão própria de cada ser vivo que fica difícil imaginar alguns seres sem que realizem certas ações. O ser humano, por exemplo, já nasce com o instinto de mamar e sugar alimento com a boca. Outro exemplo são as borboletas, que já saem do casulo preparadas para voar. Estes são instintos vitais sem os quais nem os bebês nem as borboletas sobreviveriam. A conduta instintiva não varia. É como se o comportamento dos seres de uma espécie estivesse planejado de maneira inalterável pela natureza. Se a gente estudar a vida das abelhas, vai perceber isso claramente. As abelhas vivem em sociedade. Nas espécies que produzem mel, existem 3 tipos de abelhas: as operárias, os zangões e a abelha rainha. Cada tipo tem funções específicas e imutáveis. A abelha rainha é responsável pela postura de ovos que garante a renovação constante da população da colmeia. A função dos zangões é fecundar a abelha rainha. As abelhas operárias, que são estéreis, constroem e guardam a colmeia e fornecem alimento para todas as outras abelhas. Essas abelhas, funcionando no campo, trazem o alimento e passam, logo na entrada, para as abelhas que estão dentro da colmeia. Passam de uma para a outra. Ela recebe o néctar, recebe no seu estômago do mel, na vesícula melífera, e depois regurgita, passa para outra abelha. Assim sucessivamente, 3, 4 insetos trabalhando, até depositarem o mel, finalmente, dentro de uma cela. Naturalmente, o mel já foi elaborado dentro do estômago da abelha, com os enzimas naturais que ela possui. Esse mel vai ser desidratado pela ventilação e pelo calor gerado pelas abelhas
e ele acaba perdendo grande parte da sua umidade, baixando até 18%, quando o mel realmente está pronto e é aquilo que nós conhecemos, o mel, o néctar dos deuses. Quando as abelhas descobrem uma nova fonte de néctar e pólen, avisam as companheiras da colmeia sobre a localização dessas fontes através de danças e de ultrassons específicos. A direção da nova fonte de alimento é comunicada através dos ângulos entre a posição do corpo da abelha e a posição do sol. O comportamento das abelhas dentro da colmeia ou fora da colmeia pode ser considerado inato. É um comportamento não adquirido, um comportamento inato. Apesar de sofrer variações durante o seu tempo de vida, quer dizer, primeiro começando a fazer uma coisa, mudando e passando por sucessivas fases, o comportamento realmente nasceu com a abelha. Ela, através de milhões de anos, tem feito a mesma coisa e trabalhado sempre da mesma forma. A vida das abelhas é um exemplo típico de conduta instintiva. Elas já nascem com as informações genéticas que fazem com que elas sejam abelhas rainhas, operárias ou zangões, e que realizem este ou aquele trabalho sem variações durante gerações e gerações de abelhas. Uma abelha operária colocará mel num favo, mesmo que ele esteja perfurado ou sem fundo. É um comportamento que nasceu com ela e que não pode mudar e é hereditário. Existem espécies de animais que apresentam condutas variáveis. Diante de um mesmo estímulo, indivíduos de uma mesma espécie podem apresentar reações diferentes. Quando isso acontece, dizemos que esses seres têm condutas individualmente variáveis. De modo geral, os seres vertebrados apresentam, além dos comportamentos instintivos, algumas condutas individualmente variáveis. Se observarmos a conduta de alguns seres com os quais convivemos, vamos descobrir que cada um apresenta algum tipo de comportamento individual, só dele, diferente dos outros seres da espécie. O canário é como se fosse uma pessoa. Eles têm um comportamento diferente, como, por exemplo, colocamos um ninho para um determinado casal. Esse casal, às vezes, faz um ninho perfeito na cuia que nós pomos, e outros não querem, fazem ninho no chão, fazem ninho até no coxo de alpiste. Então é um comportamento diferente do canário fazer isso aí. Há aqueles casos que o canário ajuda a canária a tratar dos filhotes. Há aquele caso que a fêmea não deixa o macho chegar perto dos filhotes. Há o caso dos dois brigarem, a fêmea bater no macho quando tem filhotes. Tudo isso aí é um comportamento que a gente vai se acostumando no dia a dia. A gente vai vendo e vai marcando essas coisas. Essa possibilidade de variar os comportamentos diante de estímulos do ambiente é dada pela existência de encéfalo no sistema nervoso. Os seres vivos que possuem um sistema nervoso altamente desenvolvido para responder a estímulos do ambiente podem reagir a esses estímulos de forma diferenciada. Um grupo de pessoas vai reagir de forma individualmente variável diante de uma mesma situação. O ser humano é um exemplo de animal que apresenta esse comportamento. Além da conduta instintiva e da conduta individualmente variável, um outro tipo de comportamento existe entre os seres vivos, aquele que resulta do aprendizado. Este cão, por exemplo, realiza diversos comportamentos que foram aprendidos, como estes que estamos vendo. Chamamos de aprendizado as modificações no comportamento de um animal que se dão a partir das experiências com os seres do mundo. A permanência do comportamento aprendido só é possível graças à memória. O cão, por exemplo, foi estimulado pelo seu treinador para realizar diversos atos e memorizou esses comportamentos. Se observarmos com atenção as condutas dos animais do mundo, vamos perceber que muitos deles apresentam ao mesmo tempo condutas aprendidas e instintivas.
por exemplo, embora tenha aprendido uma série de comportamentos, continua mantendo suas condutas instintivas. Para alguns estímulos, ele apresenta o comportamento instintivo, para outros, o aprendido. Somente os comportamentos aprendidos podem ser esquecidos. Os instintivos sempre farão parte de cada ser, independente da existência de memória. Nenhum gato, por exemplo, vai deixar de lavar seu pelo porque esqueceu de fazer isso. O instinto, as condutas individualmente variáveis e o aprendizado são formas de conduta animal que, reunidas num mesmo ser, resultam numa grande variedade de comportamentos. Ao observar com atenção algumas dessas condutas, podemos descobrir quais são as instintivas, as individualmente variáveis e as aprendidas. E no homem, o que pode ser considerado aprendido e o que é instintivo? Observando o mundo e os outros seres humanos que estão à nossa volta e prestando atenção às nossas próprias sensações e atitudes, talvez possamos responder a essa pergunta. No próximo programa, nós vamos estudar o local onde todas essas relações entre os seres vivos estão inseridas, a biosfera. Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de Portugal. Neste sábado, 9 da manhã, você vai acompanhar ao vivo o treino oficial que vai definir o grid de largada. E no domingo, 10 da manhã, mais um importante desafio pelo título mundial. Grande Prêmio de Portugal, ao vivo. Mundial de Fórmula 1. Acelerou, venceu. Oferecimento Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso na Fórmula 1, cada vez mais com você. Brahma Chopp na Fórmula 1, fique com a número 1. Rainha System, Rainha, pratique esta marca.